agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Amém. Como vocês estão? Todo mundo bem? Glória a Deus. O nosso tema desta noite é: não deixe o muro cair. Não deixe o muro cair. E aí talvez você esteja pensando, a gente vai falar de Neemias. Não, a gente não vai falar de Neemias, tá? Diz aí para o teu irmão: não deixe o muro cair. Isso. E aí, pensando sobre este tema, eu me lembrei de uma situação. De uma não, de algumas. Mas eu vou compartilhar com vocês. Eu e Gabriel, a gente costuma caminhar ou correr. E a gente sempre faz o mesmo percurso. A gente sempre vai, Jardim Paulista, Paratiba e volta pela Aurora. E todas as vezes que a gente passava na frente do muro ali da fábrica, Gabriel dizia: a gente tem que passar correndo aqui, porque esse muro está prestes a cair. Todas as vezes ele falava isso, a gente tinha que passar correndo ali. Às vezes eu já estava cansada, queria só caminhar, mas eu tinha que correr, porque ele dizia: esse muro vai cair, esse muro vai cair. Ele falou tanto que o muro acabou caindo. O muro caiu, minha gente. Naquele dia que deu aquela chuva, aquela ventania, o muro, enfim, caiu. Mas por que ele dizia isso? Porque já a gente passava e olhava que o muro estava prestes a cair. Tinha rachaduras, o muro estava mole, enfim, o muro caiu. E uma outra situação foi que quando eu era adolescente, o muro da minha casa, ele era... Minha mãe está rindo já ali. Ele era baixinho, assim, mais ou menos dessa altura. Em comparação aos outros muros, ele era baixo. E aí, uma certa pessoa queria se amostrar, queria aparecer. Já estou olhando para você, foi ele mesmo. E disse assim: eu vou pular esse muro apenas com uma mão. Uau! Vou pular esse muro com uma mão. E aí, ele colocou a mão no muro e pulou. Só que quando ele pulou, metade do muro caiu. E aí, ele ficou todo sem graça, inventou que tinha machucado o pé e foi embora para casa, disfarçando, fingindo que estava machucado. E ele não estava machucado. Depois ele me disse que só tinha ficado com vergonha. Só que tem um porém. O muro, ele já estava rachado. O muro estava rachado ao meio. E meu pai, que era o dono da casa, não tinha consertado o muro. De quem foi a culpa? Do meu pai, que não consertou o muro? Ou de Gabriel, que queria aparecer? Ou dos dois? E aí? Fecha teu olho. Pai, fala conosco, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra. Nos ensina, nos instrui, nos corrige. Nos mostra aquilo que Tu tens a tratar conosco nesta noite, Pai. Que nós possamos estar focados no que Tu tens a falar. Que nossa mente possa estar focada em Ti e na Tua palavra, Senhor. Que não haja distração. Que nós possamos não perder o foco, mas estar focados naquilo que Tu tens para esta noite. Fala com o Teu povo. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. O nosso texto, ele se encontra em 2 Samuel. Nós vamos ler o versículo 1. E depois, nós vamos ler a partir do 14. Antes de lermos, deixa eu tentar contextualizar um pouco. Davi, ele vinha de uma perseguição já. Ele já vinha sendo perseguido pelo seu próprio filho, Absalão. Absalão queria usurpar ali o trono do pai, causar divisão. E Davi vinha sendo perseguido. Mas acontece que Absalão morre.
E quando Absalão morre, se levanta uma outra pessoa querendo fazer a mesma coisa. Querendo dividir o reino, querendo agir contra Davi. E o nome dessa pessoa era Seba. E aí Davi manda seus oficiais atrás de Seba para que não acontecesse coisa pior. Para que ele não conseguisse fazer o que ele desejava. E aí a gente vai ler o versículo 1. Diz assim: também estava lá um desordeiro. Na sua Bíblia tem desordeiro? 2 Samuel 20, versículo 1. Amém? Todos encontraram? Também estava lá um desordeiro chamado Seba, filho de Bicri, de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Para todos, ó Israel. A partir agora do versículo 14. E o texto vai dizer: Seba atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Abel-Bet-Maaca. E todos os bicritas se reuniram para segui-lo. O exército de Joabe veio e cercou Seba em Abel-Bet-Maaca. Eles construíram contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, uma mulher sábia gritou da cidade: ouçam, ouçam, digam a Joabe que vem aqui para que eu fale com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: tu és Joabe? Ele respondeu: sim. Ela disse: ouve o que tua serva tem para dizer-te. Estou ouvindo, disse ele. E ela prosseguiu: antigamente se dizia, peça conselho na cidade de Abel, e isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel? Por que queres arruinar a herança do Senhor? Respondeu Joabe: longe de mim uma coisa dessas. Longe de mim arruinar e destruir essa cidade. Não é este o problema. Mas um homem chamado Seba, filho de Bicri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-me este homem e iremos embora. E a mulher disse a Joabe: a cabeça dele te será jogada do alto da muralha. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando o seu sábio conselho. E eles cortaram a cabeça de Seba e jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta, seus homens se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade, e cada um voltou para sua casa. Até aí. Algo que me chamou muito a atenção nesse texto é que diz que Seba ele estava agindo ali contra o rei. Diz que Seba, ele era um desordeiro, e ele mesmo diz: eu não tenho parte com Davi, eu não tenho parte com Jessé. E ele entra na cidade, fugindo ou tentando conseguir mais auxílio, e ele entra naquela cidade. Naquela época as cidades tinham muros, e aquela cidade tinha muro. O muro, ele representava a proteção. E aí, como diz em Provérbios 25, 28, diz: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. E os muros, eles protegiam os habitantes dos inimigos. Mas Seba, ele entrou. Ele conseguiu entrar. Talvez ele tenha entrado de uma forma sorrateira. Talvez ele tenha entrado desapercebido. Eu não sei se ele entrou com quem estava ali ajudando ele, que estava apoiando ele. Talvez ele tenha entrado sozinho. A Bíblia não relata isso. Mas a verdade é que ele entrou. Ele conseguiu entrar naquela cidade. Talvez ele tenha entrado sem até parecer inimigo. Talvez uma pessoa comum. Talvez um viajante que estava passando por ali. Mas aí ele entra e ele fica lá dentro daquela cidade. E de repente, começa a acontecer algumas coisas estranhas. O povo da cidade começa a ver vários homens chegando. Homens armados, soldados, homens de guerra.
E aqueles homens começam a montar um cerco naquela cidade. E aqueles homens começam a construir uma rampa. E a Bíblia não relata, mas eu acredito que levaram dias ali, aqueles homens montando cerco contra a cidade. E eles começaram a construir uma rampa, a ponto de chegar na altura do muro. E aí, uma cidade cercada, não entra e nem sai ninguém. A cidade está cercada. Não vai entrar, não vai sair. Mas se o povo precisasse de água, estava onde? Do lado de fora. Se o povo precisasse de comida, da plantação, estava onde? Do lado de fora. E para cuidar do rebanho? Do lado de fora. Mas os homens daquela cidade estavam vendo todas as coisas acontecendo. Tudo estava mudando. E o que foi que eles fizeram? Nada. Aqueles homens não fizeram nada. Viram o cerco se fechando. Viram os inimigos arrodeando a cidade. Viram o povo querendo destruir aqueles muros. E eles não fizeram nada. Eu imagino, sabe o quê? Eles, eita, agora estão subindo uma rampa ali. Eita, agora estão fazendo isso. Agora estão tentando bater no muro. Agora, mas eles só observavam. Para não dizer que eles não fizeram nada, eles só observavam. E esse é o primeiro ponto que eu quero falar com você nesta noite. Pare de só olhar. Pare de só olhar. Muitas vezes estão acontecendo coisas na nossa vida e a gente quer ficar só observando, só olhando. A gente está vendo o cerco se fechando e a gente decide só ficar olhando. A gente está vendo a rampa subir e a gente quer só olhar. Foi isso que eles fizeram. Talvez estivesse já faltando água, talvez estivesse já faltando comida, talvez estivesse, sei lá, o rebanho adoecendo, isso e aquilo acontecendo, mas eles preferiram ficar só olhando. Eu sei que tem gente que não gosta disso, mas diz ao teu irmão, pare de só olhar. Pare de só olhar. Não fique só olhando, não. Tem hora que a gente vai parar e olhar, sim, tem horas que são necessárias. Mas nessa situação, não. Mas aí, a palavra vai dizer que uma mulher vai tentar resolver aquela situação. Uma mulher. Quem era aquela mulher? Quem era aquela mulher? O que ela fazia, o que ela comia, onde vivia, não sei. A Bíblia não diz. Mas quem era aquela mulher? Sabe o que a Bíblia diz sobre aquela mulher? A Bíblia ela dá um adjetivo, ela dá uma característica para aquela mulher. Aquela mulher era uma mulher sábia. Já era improvável uma mulher tentar resolver aquela situação, mas ela se posiciona. Ela vai tentar resolver. E aí, a Bíblia diz que ela era sábia. É apenas isso que a Bíblia diz. Para mim, eu não vou dizer além de sábia, eu vou dizer a sabedoria dela fez com que ela fosse ousada, fez com que ela fosse corajosa, fez com que ela fosse destemida, fez com que ela fosse determinada, fez com que ela se posicionasse. Aquela mulher, ela foi buscar quem poderia resolver. E esse é o nosso segundo ponto. Não fique só olhando. Busque quem pode resolver. Ela foi atrás de quem poderia resolver a situação. Ela foi até Joabe, conversar com Joabe, saber o que é que está acontecendo. Eu acredito que ela pensou assim, estão prestes a destruir a minha cidade e eu não vou fazer nada. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que agir, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou me posicionar e eu vou resolver isso. E ela faz, quem é o responsável aqui? É Joabe, é? Chama ele, eu preciso conversar com ele. Eu preciso resolver com ele. E talvez você esteja se sentindo cercado. Esteja se sentindo ameaçado. E a quem você vai buscar? Busque quem pode resolver. Muitas vezes a gente quer buscar no irmão A, no irmão B, no irmão C. Ótimo, os irmãos podem até te ajudar. Mas Deus está aqui, filho, fala comigo.
Filho, me chama. Filho, eu resolvo. Eu estou aqui para você. Busque quem pode resolver. A quem você tem buscado? A quem você tem buscado quando se sente cercado? Quando se sente sufocado pelo inimigo? A quem você tem buscado quando se sente preso? A quem você tem buscado quando os muros estão prestes a cair? A quem você tem buscado? Em quem você tem confiado? Quem você tem buscado para resolver seus problemas? Ou você simplesmente não tem buscado? Tem ficado apenas olhando, como aqueles homens? Ou você tem se posicionado, como aquela mulher? Aquela mulher foi buscar quem podia resolver. E sabe o que ela diz? Ela diz que ela chega para Joabe. Versículo 17. Quando ele se aproximou da mulher, a mulher perguntou: tu és Joabe? E ele disse: sim. Ela diz: ouve o que tua serva tem para dizer. Versículo 19. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. E tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel? Olha, Joabe, vai destruir uma cidade que é mãe em Israel? Sabe o que ela estava querendo dizer? Aquela cidade de Abel Bet Maaca era considerada uma metrópole. Era uma cidade grande. Era uma cidade que quando os viajantes passavam, iam se abastecer lá dos suprimentos que eles necessitavam. Água, comida, talvez um descanso. Eles iam para aquela cidade. E aí, ele diz: você vai destruir uma cidade que é mãe em Israel? Talvez outras cidades pequenas também dependiam daquela cidade. Mas aí, o inimigo estava lá dentro. E por conta disso, a cidade seria destruída. Mas aquela mulher se posicionou. Aquela cidade era uma cidade grande, era uma cidade forte, era uma cidade importante na região. Deixa eu te dizer uma coisa. O inimigo, ele entra sorrateiramente, assim como o Seba, nas nossas vidas, para tentar nos destruir. E quando fala de cidade-mãe, que é uma cidade que vai, talvez, alimentar outras pessoas, ajudar outras pessoas, abrigar outras pessoas, eu penso, o inimigo, ele quer, muitas vezes, nos destruir. Porque ele sabe que através de nós podemos ajudar outras pessoas, nós podemos levantar outras pessoas, nós podemos alimentar outras pessoas. E quando ele te destrói, outras pessoas também caem. Quando ele te destrói, outras pessoas passam fome e sede. Porque tem pessoas que estão olhando para você e vendo o reflexo do Senhor na tua vida. E diz assim: eu quero ser feito fulano, porque ali eu vejo verdadeiramente um homem de Deus, uma mulher de Deus. E quando vê aquele homem, aquela mulher de Deus caindo, diz: como assim? Quantas histórias, irmãos? Quantas histórias a gente não já ouviu? Dizer: eu estava firme na igreja, mas quando eu vi um líder cair, quando eu vi o pastor, eu desisti. E é por isso que o inimigo, ele tenta nos atingir. Ele tenta nos atacar. Porque sabe que através de nós, muitas vidas também serão atingidas. É para fazer te parar, para que outros parem. É para fazer você cair, para que os outros caiam. Esse é o segundo ponto. Busque quem pode te ajudar. E aí o terceiro ponto é: proteja a sua herança. Se os muros caíssem, se os muros daquela cidade caíssem, o povo dali ia perder casa, ia perder os bens, ia perder o que tinha conquistado. Mas aí quando fala de herança, no texto diz assim: por que queres arruinar a herança do Senhor? Eu não sei o que você pensa, eu não sei o que vem na tua mente quando tem essa palavra, a herança do Senhor. Na minha mente, a primeira coisa que vem é a minha descendência.
É o meu filho. A palavra diz que os filhos são a herança do Senhor. E o inimigo, ele quer destruir. Eita Deus. É exatamente isso que o inimigo, ele quer destruir. O inimigo, ele está atacando e derrubando, tentando derrubar os teus muros. Para te fazer cair. Para te fazer desistir. Para te fazer retroceder. Para te fazer murmurar. Enquanto isso, os teus filhos na tua casa estão ouvindo, estão vendo. E a fé deles está sendo abalada. E o caráter deles está sendo mudado por conta da situação que o inimigo tem gerado na tua vida. Teus filhos estão aprendendo. Seja o que é bom e seja o que é ruim. E é exatamente isso que o inimigo, ele quer fazer. Estava conversando ontem, eu não lembro com quem agora. Acho que foi com Priscila. Gente falando que o inimigo, ele tem sede de destruir essa geração. O inimigo tem fome e sede de destruir essa geração. Quantas e quantas coisas têm acontecido com crianças, com adolescentes, com jovens. Isso é em todas as áreas, irmãos. Em todas as áreas. Como as crianças têm sido bombardeadas, como os adolescentes têm sido bombardeados, têm sido atacados pelo inimigo. Porque o objetivo dele é destruir o futuro. O objetivo dele é destruir a tua descendência. O objetivo dele é destruir tua casa. Ele não tem família, ele também não quer que você tenha. E é exatamente isso. Ele chega de forma inofensiva, assim como o Seba, entrando devagarzinho, e está lá, escondido. Ninguém sabia, mas ele estava lá. Sabe uma coisa? Nós não costumamos dar valor às coisas pequenas. Nós não costumamos dar valor às coisas pequenas. Você pode até dar valor a coisa pequena se for muito valorosa ou valiosa. Mas, comumente, a gente não costuma dar valor às coisas pequenas. Você já tropeçou numa pedra grande? É mais difícil, né? Onde é que a gente tropeça? Em pedra pequena. Qual é a pedra que incomoda do teu sapato? É uma pedra grande? É uma pedra pequena. A gente tem que começar a atentar para as coisas pequenas que o inimigo tem tentado colocar dentro dos nossos muros. Coisas pequenas. E aí eu vou tentar te dizer: ah, mas foi só uma mentirinha. Ah, mas isso é besteira. Ah, mas foi só um pecadinho. Porque nós somos bons em arrumar desculpas e justificativas. Porque é isso que o inimigo quer que a gente pense. Ele não vai chegar para a gente e dar um pecado grande que você vai cair logo. Não. Ele vai começar com as pequenas coisas. E de repente, o muro está prestes a cair. Nas pequenas coisas. E aí, vamos para a família. De repente, a família já não tem mais aquele tempo de mesa. A família já não janta mais junto, já não almoça mais junto, já não toma café mais junto. De repente, o filho não tem mais tempo para ouvir o pai, porque está ocupado assistindo alguma série ou está no celular. De repente, a mulher começa a tratar mal o esposo, ser ríspida, ser grosseira. De repente, o marido chega do trabalho cansado e não tem mais tempo para conversar com a esposa, porque está no celular, é meu tempo, é a minha caixinha do nada. De repente, a gente gasta o nosso tempo com TV, com filme, com série, com Instagram, com celular. Muito mais do que o tempo que a gente tem para a nossa família. É de repente, irmãos. Começou pequenininho, mas não foi de repente.
se a gente não se atentar para essas coisas, o inimigo ele vai ganhando espaço na nossa vida, o inimigo ele vai ganhando espaço na nossa casa, o inimigo ele vai ganhando espaço nos nossos lares. E de repente, o muro cai. Mas não foi de repente. Ele já estava lá dentro fazendo o trabalho dele. E a gente estava só olhando, e a gente estava desapercebido. E é exatamente isso que ele faz. Há alguns meses eu vivi isso. Eu ainda não vou dar o testemunho, porque Deus ainda não permitiu, mas em alguns meses eu vivi um pouco disso. De repente eu estava desapercebida. E o inimigo ele estava tentando entrar na minha casa. Ah, mas pastora, a senhora é pastora. Na casa de pastor tem problema? Tem, irmãos. E muito. Mas o inimigo ele estava tentando entrar na minha casa. O inimigo estava tentando atingir o meu filho. Por coisas pequenas. Por coisas pequenas. Que a gente está assim, ó, com os olhos fechados e não enxerga. E a cada dia a gente tem que pedir ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais para entender e enxergar o que é que o inimigo tem tentado fazer na nossa família. Nós não vamos perder a herança do Senhor. Nós não vamos perder a herança do Senhor. E foi exatamente o que eu vivi. Mas chegou um momento que eu comecei a enxergar e dizer, chega, chega. Não é hora de parar e ficar olhando. Não. É hora de agir, é hora de clamar, é hora de buscar quem vai resolver. É hora de fazer algo. E foi exatamente o que eu fiz. E glória a Deus. Quando Deus permitir, eu vou dar o testemunho. Mas glória a Deus. Passamos. Aquela mulher, ela descobriu que o motivo de tudo aquilo que estava acontecendo na sua cidade, o motivo daquele cerco, o motivo daquela rampa para destruir a cidade, era um desordeiro, como diz o versículo 1. Um desordeiro chamado Seba. Um desordeiro que disse, nós não temos parte com Davi, nós não temos parte com o filho de Jessé. Um desordeiro que não tem parte com o rei. Só que aquela cidade era uma cidade pacífica, era uma cidade fiel ao rei. E o que é que aquele desordeiro estava fazendo ali? Era lugar de paz, mas o desordeiro entrou lá. Eu e você temos parte com o rei, amém? Eu e você temos parte com o filho de Davi, amém? Eu e você temos parte com aquele que é a raiz de Jessé. Eu e você temos parte. Então eu quero te dizer, não vamos permitir que um Seba entre dentro do nosso território. Nós não iremos permitir que Seba, que o inimigo, que o desordeiro entre dentro do nosso território. Amém? Aquela mulher foi falar com o povo, dando um conselho sábio. E quando parei na palavra conselho, eu me lembrei que nós temos um conselheiro. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. E Ele está o tempo todo querendo nos aconselhar. Ei, filho, vai por aqui. Ei, filho, faz assim. Faz desse jeito. Me escuta. A gente precisa dar ouvidos a esse conselheiro. Aquela mulher deu um conselho para a cidade. Aquela mulher aconselhou o povo da cidade. Aqueles homens que antes só estavam olhando. Ei, para de olhar, agora é hora de agir. Vão lá e cortem a cabeça do inimigo. E os homens assim fizeram. Foram lá, cortaram a cabeça do inimigo e lançaram fora. Fora de onde? Fora do território da cidade. Qual é o inimigo na tua vida que a gente precisa cortar a cabeça e jogar fora? Qual é? São tuas atitudes?
São tuas ações? É aquela besteirinha? É aquela coisinha pequena que talvez você diga, não faz mal? É só isso? Qual é o inimigo que você precisa cortar a cabeça e lançar fora do teu território? Qual é a coisa pequena que você não tem se desprendido? E que se você continuar, vai fazer um estrago enorme lá na frente. Qual é essa coisinha pequena? É hora de cortar a cabeça do inimigo. É hora de cortar a cabeça do inimigo. Você não deve ter pecado de estimação, irmão. Você não pode ter pecado de estimação. Dentro do teu território tem que ter lugar para o Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Dentro do teu território tem que ter a presença do Espírito Santo de Deus. De forma plena. Não é 95% não, porque muitas vezes a gente quer fazer isso. Muitas vezes a gente quer dizer, na minha casa tem o quarto da bagunça. Não. Não. Acende a luz. Acende a luz, deixa o Espírito Santo entrar e limpar. E tirar tudo. Quanto você pagou na sua casa para você deixar um espaço reservado para bagunça? Eu não sei quanto você pagou na sua casa, mas por você foi pago um preço muito alto. Pela minha vida e pela tua vida foi pago um preço muito alto para a gente estar guardando podridão dentro desse quartinho. É hora de cortar a cabeça do inimigo e lançar fora do teu território. Aleluia. E talvez você possa estar dizendo, mas, pastora, eu já passei dessa fase. Meu muro já caiu. Já está um caos. Já está tudo destruído. Eu já tentei de todas as formas e a queda foi grande demais. Eu não sei mais o que fazer. Deixa eu te falar. A palavra do Senhor disse em Hebreus 3:4. Porque toda a casa é edificada por alguém. Mas o que edificou todas as coisas é Deus. Deus, Ele quer te reedificar. Deus, Ele quer reconstruir os teus muros. Pode estar tudo caído, pode estar tudo no chão. Mas Ele é o edificador. Coloca nas mãos dEle a tua vida. Ele vai construir. Ele vai edificar. Hebreus 11:10 vai dizer que Ele é arquiteto e edificador. O que é que um arquiteto faz? O arquiteto faz o projeto. Faz todo o planejamento. Ele projetou a tua vida. Ele planejou. Ele estruturou tudo. Mas Ele não só é o arquiteto, Ele é o edificador. Ele planeja e Ele faz. Ele sonha e Ele age. E é isso que Ele quer fazer na tua vida. Talvez os teus muros estejam caídos, sim. Mas Ele quer te reedificar. Ele quer te construir. 2 Pedro, acredito que 2 Pedro 2,6 vai dizer que Ele é a pedra angular. Ele quer ser a tua rocha. A rocha que você vai construir o teu muro. E o teu muro vai estar firme. E o teu muro vai estar alicerçado nele. Talvez você não tenha forças. Pastor, eu não sei construir muros, pastora. Mas Ele sabe. Além de construir muros, Ele vai ser a rocha, vai ser a base, vai ser o arquiteto e vai ser aquele que vai edificar. Você quer mais o quê? Você quer mais o quê? Se permita ser construído sobre a rocha. Aleluia. Se permita ter seus muros edificados nele. Você é casa habitada por Ele. E ainda que esteja em ruínas e em caos, Ele vai transformar todas as coisas. Pode ficar de pé, igreja. Aleluia. Eu quero declarar sobre a tua vida nesta noite.
que você não vai ficar apenas olhando. Você não ficará apenas olhando. Eu quero declarar sobre a tua vida nesta noite sabedoria, coragem, ousadia, discernimento. Eu quero declarar sobre a tua vida que você estará ouvindo os conselhos do Espírito Santo de Deus. Ele não está dentro de nós por acaso. Ele está dentro de nós para nos ajudar, para nos orientar, para ser o nosso conselheiro, o nosso consolador. Aleluia. Eu declaro sobre a tua vida nesta noite coragem. Coragem. Coragem para cortar a cabeça do inimigo e lançar fora. Eu declaro sobre a tua vida que ainda que esteja um caos, que ainda que os muros estejam caídos, o construtor está de braços abertos para reconstruir os teus muros, para a honra e para a glória dele, e que o teu território será habitado única e exclusivamente por ele, em nome de Jesus, amém.